Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Circuito Assessoria promovido pelo LabRede. Nós vamos falar hoje sobre a monkeypox e outras doenças infecciosas para ter bases para um diagnóstico diferencial. Esse assunto é tratado na edição 9 de setembro da Assessoria Médica do LabRede. Monkeypox, ou varíola dos macacos, é uma doença causada por um vírus do gênero ortopoxvírus e que é transmitido entre seres humanos através do contato com lesão de pele das pessoas infectadas. É uma doença que ressurgiu no nosso meio, em região onde normalmente não é endêmica e tem chamado, então, a atenção de todo o meio médico. O diagnóstico é feito através do exame laboratorial positivo para o vírus da varíola do macaco, empregando a técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real ou também um sequenciamento, né, que pode ser feito do vírus. Existem várias doenças que são consideradas no diagnóstico diferencial, porque as lesões progridem em etapas e podem ser confundidas com muitas outras condições patológicas que acometem a pele. As lesões do monkeypox evoluem normalmente em estágios de uma pequena pápula inicial, semelhante a uma picada de inseto, que então se torna elevada com uma umbilicação central e, eh, posteriormente, levando a uma certa escara, uma lesão mais profunda. Essa evolução é dita que ocorre em estágios e que o indivíduo então apresentará sempre as lesões em um mesmo estágio. Porém, atualmente, a apresentação da monkeypox tem tido, em alguns casos, descrições de lesões que estão em estágios aparentemente diferentes. Mas o padrão considerado para essa patologia seria esse: lesões evolutivas que se apresentam no indivíduo habitualmente todas em um mesmo estágio. Então, aqui nós temos uma gravura de indivíduos com lesões de monkeypox, mostrando na primeira aqui o dorso, uma região, algumas lesões um pouco mais adiantadas, maiores. Aqui também algumas escaras na região do tórax. No outro local aqui do braço, mostrando aparentemente vesículas, e também nas mãos nessa outra gravura. É muito interessante nós atentarmos para o fato de que existem inúmeras doenças infecciosas que acometem a pele e que eventualmente poderiam ser confundidas com monkeypox. É claro que cada uma tem características bastante específicas que permitem ao médico, não só do ponto de vista da lesão, como também da apresentação com outros sinais, sintomas e características, até mesmo epidemiológicas, que farão com que o diagnóstico seja esclarecido. Porém, nós vamos chamar a atenção aqui brevemente para o conhecimento de todos daquelas patologias que podem, então, trazer uma certa confusão no diagnóstico diferencial. A varicela, então, também conhecida como catapora, é uma doença que acomete especialmente crianças menores de 10 anos de idade. Ela é causada pelo vírus varicela zoster e em adultos ela pode apresentar uma recidiva, como o vírus como a apresentação de herpes zoster. A varicela, ela tem uma característica epidemiológica marcante e também tem que ser analisada do ponto de vista do calendário vacinal, ou seja, o médico deve procurar, primeiramente, o indício de vacinação do menor para avaliar se o mesmo, então, seria susceptível ou não. Uma característica muito importante na monkeypox que diverge da varicela é a ausência da linfadenopatia. Na varíola dos macacos, esta apresentação com linfadenopatia, ela é muito frequente, ou seja, ela é muito característica. Na varicela, como eu disse anteriormente, as lesões
podem ser vistas nessa gravura em diferentes estágios de evolução. Então, nós temos aqui pápulas, vesículas, escaras. Esse padrão não é um padrão sugestivo da monkeypox, em que geralmente as lesões se apresentam em um mesmo estágio. O herpes zoster disseminado é uma patologia infecciosa cuja causa é também o vírus da varicela zoster, que é um membro da família do grupo do herpes vírus. O que chama atenção no herpes zoster é o acometimento em dermátomos, ou seja, em regiões específicas, acompanhando trajetos de nervo. As lesões geralmente são muito numerosas, diminutas, e quando elas estão associadas com alguma infecção concomitante, ou então elas podem se tornar mais intensas do que no monkeypox. O herpes simples é uma patologia bastante conhecida no meio e tem um acometimento tanto que pode ser tanto da região labial como genital, porque existem dois sorotipos, o herpes vírus simples 1 e 2, o 1 responsável pelo herpes labial e o 2 pelo genital. Vejam vocês que as lesões são predominantemente vesículas, geralmente dolorosas, e as pessoas com herpes primário podem apresentar alguns sintomas sistêmicos, febre, mialgia, e os imunocomprometidos, então, podem apresentar quadros mais disseminados, mais graves, mas a erupção não chega no herpes simples a ser algo bastante generalizado e não é também um acometimento profundo, como, em geral, pode ser visto na varíola do macaco. Muito importante lembrarmos também da sífilis em suas várias apresentações, porque a sífilis, como infecção sexualmente transmissível causada pelo treponema pálido, ela tem, principalmente nas fases primária e secundária, manifestações dermatológicas. Aqui nós podemos ver um indivíduo com um racho cutâneo, ou seja, várias pápulas avermelhadas, tamanhos diferentes, provavelmente uma sífilis secundária, e nós não podemos esquecer que na fase primária o indivíduo pode ter ulcerações genitais e outras infecções sexualmente transmissíveis também vão ter que ser lembradas quando da presença dessas lesões genitais. Como a monkeypox pode acometer essas regiões, sempre ela poderá ser um diagnóstico diferencial. O interessante no caso da sífilis é nós lembrarmos que, como infecção sexualmente transmissível, outros sintomas associados, como corrimento, disúria, dispareunia, sangramento retal e outro tipo de úlcera pode estar presente, coisa que não acomete, no caso, a monkeypox. É muito possível também de ser visto alterações dermatológicas, como essas erupções maculopapulares descritas nessa figura aqui anterior, na palma da mão e na sola dos pés, que faz com que ainda mais o diagnóstico seja confundido com varíola dos macacos. O cancroide é uma doença causada pelo Haemophilus ducreyi. Já temos aqui uma doença bacteriana por um bacilo gram-negativo, também conhecido como cancro mole, em que nós temos úlceras que podem ser na região oral, genital, úlceras que são moles, dolorosas, e a doença é caracteristicamente identificada pela formação de bubões, essas, esse edema que se forma próximo à região lesada, um edema ganglionar, que evolui em estágios posteriores a essas lesões. Temos também outra doença bastante difundida em nosso meio, que é a doença gonocócica ou gonorreia, e ela é causada por uma bactéria, que é a Neisseria gonorrhea. A Neisseria gonorrhea pode causar a doença gonocócica localizada, mas também nós temos a síndrome disseminada, que normalmente é conhecida como síndrome artrite dermatite. No caso da gonorreia ou de uma infecção gonocócica disseminada, as lesões
cutâneas, que podem ser pápulas, pústulas, bolhas, petequias, lesões necrosadas, geralmente elas acometem as extremidades. E o mais interessante lembrar que, nesse caso, alguns sintomas urogenitais podem estar ausentes. Então, vale lembrar a síndrome artrite dermatite da infecção gonocócica disseminada. Outra patologia é o linfogranuloma venéreo causado pela clamídia dos sorotipos L1, L2 e L3. A clamídia trachomatis é uma bactéria intracelular. Leva então a um quadro de linfadenopatia inguinal ou femoral unilateral e dolorosa, e o quadro de linfogranuloma venéreo pode estar associado a outros sintomas de IST, como eu disse anteriormente, para a sífilis, que são, por exemplo, a dor anorretal, sangramento, secreção mucopurulenta. Muitas vezes esse quadro não é percebido pelo médico em associação com essas lesões, mas ele deve ser sempre pesquisado. A presença de lesões cutâneas, conhecida como eritema nodoso, pode às vezes estar presente, por isso eu deixo aqui para vocês essa descrição em gravura do que seria um eritema nodoso. Outra patologia bastante lembrada é a doença mão-pé-boca, porque ela é causada por um vírus, por um enterovírus, Coxsackie, e que tem um acometimento predominantemente de crianças abaixo de 10 anos de idade. É uma doença autolimitada, normalmente evolui sem complicações, mas causa lesões em torno na face, ao redor da boca e também na planta dos pés. Menos comum é o eczema vacinatum. O eczema vaccinatum é uma lesão disseminada e às vezes podendo ser bastante grave, causada pela inoculação com a vacina viva contra a varíola. Pode ser de forma direta ou através de contato com pessoas vacinadas, mas que normalmente causa uma erupção vesicular intensa nos indivíduos que têm quadros de eczema, indivíduos atópicos. O eritema multiforme é uma apresentação dermatológica muito intensa de um quadro caracterizado por pápulas, manchas vermelhas, né? Bolhas, vesículas que se espalham pelos braços, pernas, pés e que pode aparecer também na palma das mãos, na planta dos pés, dentro da boca. Então, o eritema multiforme também pode levar a um grau de confusão com a varíola dos macacos e também com outras doenças, como a mão-pé-boca, e tem características distintas. Aqui, por exemplo, nessa gravura, nós vemos, então, lesões que se apresentam em diferentes fases e o que não é muito característico da varíola dos macacos. As causas do eritema multiforme são diversas, pode estar relacionado com infecção por herpes, vírus de hepatite C, micoplasma, medicamentos, entre outros. Uma patologia extremamente grave é a sepsis meningocócica. Normalmente, os sinais e sintomas sistêmicos podem ser intensos, o que causa uma percepção mais precoce e uma diferenciação da varíola dos macacos, que normalmente no início pode ter uma apresentação benigna. A Neisseria meningitidis, na sua apresentação como com quadro séptico, ela leva ao aparecimento de lesões purpúricas, inicialmente pequenas petequias, mas que evoluem com a disseminação em todo o corpo, acompanhado de sinais sistêmicos de febre alta, prostração, dor de cabeça, vômitos, ou seja, um quadro bastante intenso. Na fase inicial, quando as lesões ainda são de pequena monta e purpúrica, nesse momento poderia então acontecer alguma possibilidade de se colocar como diagnóstico diferencial varíola dos macacos.
E o sarampo, que é uma doença que até então era praticamente, né, muito difícil de nós encontrar no nosso meio, e infelizmente estamos vendo ressurgir alguns casos, até mesmo em adultos. É uma doença causada por um vírus RNA, do gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. É uma erupção macular generalizada que não apresenta vesículas. E o indivíduo tem um quadro febril, com coriza, conjuntivite. Então, são outros dados que fazem com que exista uma diferenciação com a varíola dos macacos. Nessa fase, como vocês podem ver nessa gravura, que apresenta um aspecto de lixa, eventualmente poderia se lembrar dessa patologia. Nós temos também outros poxvírus que causam doenças que não são comuns no nosso meio, mas que já foram descritas em outros locais onde não, esses vírus não são endêmicos. O Tanapox é um poxvírus africano que causa uma doença febril com lesões cutâneas e semelhante à varíola dos macacos. Foi visto pela primeira vez na região do Quênia e durante epidemias que aconteceram por volta de 1957, 1952. Aqui eu deixo a referência para vocês, uma gravura com uma lesão, porque é um caso descrito em um estudante, então, fora dessa região. Nós temos também o ectima contagioso, causada pelo ORF, que é um vírus do grupo parapoxvírus, né? Então, é um outro poxvírus. É uma doença transmitida pelo ser humano através do contato com ovinos infectados, causa lesões semelhantes à varíola dos macacos, mas essas lesões guardam características diferenciais que podem ser vistas à microscopia eletrônica. São lesões aqui, apesar do fundo amarelado, normalmente são não pustulosas, poucas e de boa evolução. Já essa patologia é vista com maior frequência no nosso meio, que é um molusco contagioso e pode acontecer em crianças, adultos jovens, especialmente em pessoas que são imunocomprometidas. As lesões são bastante características e elas apresentam uma umbilicação central, mas não vesiculação. Elas então não evoluem formando então as bolinhas. Comumente ela afeta o rosto, os genitais, mas pode ter em qualquer lugar. E nos indivíduos então que são imunossuprimidos, elas podem tomar uma característica disseminada, mas normalmente não causa então uma doença sistêmica. E essa então, a sarna ou escabiose? A sarna é causada por um ácaro, o Sarcoptes scabi. O sintoma mais marcante da sarna ou escabiose é o prurido intenso. E, acompanhada desse prurido intenso, podem surgir, então, pequenas bolhas vermelhas, ao certo grau de edema, e uma marquinha branca, ou seja, linhas próximas à região em que o ácaro está presente. Então, é uma doença cujo quadro de prurido intenso leva, então, a uma possibilidade de diagnóstico diferencial, porque nós estamos aqui falando da diferenciação com monkeypox e essa característica de prurido intenso não faz parte do quadro. O eczema herpético já é uma doença que pode ser bastante grave, causada pelo vírus herpes simples, também em pacientes que têm eczema, que têm quadros atópicos. Então, são vesículas, pústulas que podem progredir, em alguns indivíduos podem dar ulcerações perfuradas, e essas lesões podem, então, essa doença sistêmica pode atingir vários órgãos. Então, é um quadro mais disseminado que merece, então, uma atenção maior no diagnóstico diferencial, porém, aqui vocês podem ver, então, lesões disseminadas em diferentes fases de evolução. Lembrando sempre que a linfadenopatia é uma característica presente ah, na varíola do macaco. Nós temos aqui também uma infecção causada pela rickettsia, uma rickettsia pox. Essa rickettsia é a rickettsia acari. Muitos sintomas dos indivíduos acometidos por essa infecção são semelhantes ao da gripe: febre, calafrio, fraqueza, dor muscular, mas
O diferencial é que os indivíduos passam a ter uma erupção cutânea que se espalha por todo o corpo e evolui com formação de pápulas, lesões que podem lembrar a varíola dos macacos. Então, por isso, nós trazemos aqui uma Rickettsia pox ou varicela rickettsiana. E por último, a varíola. É interessante lembrar que o termo varíola dos macacos tem sido é, estimulado que não seja dito porque não tem a ver especificamente com macacos, por isso o termo mais comum é o monkeypox. Mas a varíola foi uma doença infecciosa, ou seja, uma doença que foi erradicada através da vacinação e em 1980, a Organização Mundial da Saúde certificou a erradicação da doença. Mas hoje em dia a varíola continua por causa de questões de bioterrorismo, como também um possível diagnóstico diferencial no paciente que tiver lesões semelhantes à varíola. Contudo, a varíola é uma doença disseminada, grave, com muitas lesões, lesões muito intensas, numerosas, em muito maior quantidade do que na varíola dos macacos, ou monkeypox. E a linfadenopatia é uma característica chave. Eu espero que vocês tenham aproveitado toda essa gama de descrição de patologias que podem fazer parte do diagnóstico diferencial e convido vocês à leitura do nosso informativo, porque além das patologias descritas, nós temos uma breve informação a respeito do diagnóstico laboratorial de cada uma delas. E deixo aqui então as referências consultadas para que vocês então aprofundem o conhecimento desse quadro clínico. Agradeço a atenção de todos, espero vocês no nosso próximo circuito assessoria. Um abraço.